Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre os 4 elementos na astrologia, que é a base da astrologia, né? Os signos são divididos baseados nesses 4 elementos, que é a terra, fogo, ar e água. A astrologia é muito baseada nas estações do ano, né, e na natureza, porque como eu falei, é um estudo de observação, né? Então os nossos antepassados, eles observavam a natureza. Então os 4 elementos e as modalidades, que é o fixo, cardinal e mutável, que eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, fala muito dessa relação com a natureza, tá? Então neste vídeo eu vou explicar sobre a energia, né, sobre os 4 elementos, né, quais são as diferenças desses 4 elementos. Os signos são divididos assim, né? Então vamos começar falando sobre o elemento fogo. Os signos do elemento fogo são Áries, Leão e Sagitário. O fogo, vamos pensar no fogo, né? O que vem quando você pensa do elemento fogo? O fogo é um atrito que gera ali uma faísca, um fogo, um negócio, né? Tem um mistério, não tem, no fogo? Você não sabe de onde vem, o fogo é quente, o sol é o fogo, né? O sol ilumina a luz do dia, né? Então, o sol que traz vida pra gente, né? Vitalidade e tudo mais. Então, assim, os signos do elemento fogo, eles têm muito essa energia vital, essa energia alta, né? O fogo tá falando de movimento e tá falando de impulso. Então os signos do elemento fogo, eles têm esse impulso, essa coragem, essa adrenalina. Eles gostam do desafio. Eles gostam do coração pulsando, né? Quando você faz, assim, um exercício físico que você sua muito, seu coração bate forte, não dá uma sensação que você tá vivo? Então o fogo fala sobre isso. O fogo também é muito instintivo, né? Então ele também é muito intuitivo. Fogo é o poder da criação, né? De você criar alguma coisa, porque através de um atrito vem uma criação. O fogo, ele levanta, né? Então ele tem uma relação de ir atrás, né? De batalhar e ter essa energia forte, né? Os signos de fogo, eles são centrados muito neles e eles vieram, né? Com esse propósito de motivar as outras pessoas, de ser o exemplo, né? De ser esse fogo. Só você pensar no Sol, né? O regente de Leão, que é realmente o centro do sistema e que emana luz para todo mundo, né? Que ilumina ali, né? O nosso dia, que traz essa vitalidade, né? Então é muito importante esses signos sempre estarem conectados com essa energia, né? Eu sempre fazer exercício físico, suar, dançar, tomar sol, se conectar com o elemento sol, que é um elemento que te dá vitalidade, se você é de um desses signos, né? Então, o elemento fogo é esse elemento de vida, né? De energia, de não planejar tanto as coisas, né? Também o ariano, por exemplo, ele faz sem planejar muito, ele tem muito impulso, né? E depois que ele pensa naquilo que ele fez. Mas a gente precisa disso, porque o impulso vem a coragem. É só você pensar numa coisa difícil, assim, subir uma montanha. Se você ficar pensando muito em todas as coisas difíceis que tem pra subir, você às vezes não vai subir, ou então você, sei lá, pular de paraquedas. Se você pensar muito, você não vai pular, né? Então o fogo é muito essa energia de ir, tipo, só vai. Então fala muito de coragem, individualidade, né? E aventura, e tem muito essa energia de você ser autêntico, corajoso com você mesmo. O Sagitário, né, explora o mundo, é um signo que quer conhecer o mundo, que tem muito essa coisa da coragem também, é o aventureiro. São signos que tem muito essa relação da individualidade, tá? Então eles veem a vida de uma forma muito individual também. Então eles estão muito conectados com a identidade deles. Eles têm identidade bem forte, né? Aí agora a gente vai pro elemento ar. Os signos do elemento ar são Gêmeos, Libra e Aquário. O ar, gente, vai falar do intelecto, né? Se você pensa no ar. O ar, ele tá trocando, né? Então o mesmo ar que eu respiro, o ar que você respira. Então a gente tá trocando ali com o ar. O ar não tem forma, você não pega o ar, né? Assim como o pensamento, as ideias, você não pega uma ideia, você não tem essa coisa palpável, né, do ar. Então o ar é muito a inconstância, as ideias, o intelecto. Signos do elemento ar, não é que eles são frios, mas eles são muito mais ligados ao lado lógico e racional do que as emoções, né? Então eles pensam muito. Então tem uma mente muito pensante, né? Todos esses signos têm em comum essa relação do intelecto, das ideias, né? E do social. São signos muito sociáveis, eles vieram trocar com as pessoas, ou seja, eles vieram aprender com os outros, se relacionar, né? Então eles precisam dessa parte social muito forte na vida deles. O ar aprende muito através da troca, tá? Então ele aprende muito através do outro. Outra coisa sobre o ar é livre, você não pode pegar e tentar acurralar o ar no lugar, né? Não dá. O ar, ele precisa de liberdade, né? Então são signos que também valorizam esse senso de liberdade, do desapego, né? Então eles têm essa coisa do desapego e não tão conectados
assim, com as emoções, né? Então, assim, os signos do elemento ar, eles são muito bons para lidar com essa parte social, e o elemento ar é aquele elemento que faz a gente pensar, né? A gente raciocinar. Então, para vocês que têm esse elemento como vital, né? Se você tem o sol nesses signos, para você do elemento ar, né? Os aquarianos, geminianos e librianos, é muito importante que vocês estejam sempre aprendendo algo novo, né? Isso é muito importante. E tá sempre trocando com as pessoas, sempre socializando também, isso é outra coisa legal. O elemento ar é esse elemento das ideias, do intelecto, tá? Então são pessoas que vieram aprender, compartilhar, né? Trocar, e precisam trabalhar essa parte também da criatividade, né? Que é muito forte no elemento ar. A galera do marketing, né? O pessoal do ar, a galera do marketing, a galera da comunicação. Gêmeos na comunicação, o Libra que tem muito senso de justiça, a balança que sempre pensa no outro, né? Então são os mediadores, os diplomatas. E os geminianos são os comunicativos mesmo, aqueles que falam pra caramba, aquela galera da comunicação mesmo, que veio se expressar, que veio se comunicar, entre outras coisas, tá, gente? Eu tô dando aí uma pincelada. E aí agora a gente vai pro elemento terra. Os signos do elemento terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Agora a gente chega na galera que precisa ver pra crer, o São Tomé. O elemento terra, ele é denso, né? Ele é estável. Então tem muito essa relação de segurança. Por exemplo, terra firme não é uma sensação de segurança que você tem? Então, são signos que são muito racionais e que eles buscam muito essa relação da concretude, do lado material. Então, para eles, precisa ter resultado. Eles precisam sentir que eles estão fazendo alguma coisa que vai ter um resultado depois, uma coisa prática. Então, eles são muito práticos, né? Eles têm esse senso do racional. Então, assim, eu sei que essa mesa tá aqui porque eu toco, eu vejo, entendeu? Então, tem muito essa relação daquilo que é, sabe? A terra é muito racional, mas a terra também é muito produtiva. São signos que valorizam muito o trabalho, né? O se dedicar, a construção de alguma coisa, principalmente Capricórnio, que é a cabra que quer subir a montanha, então ela quer construir uma coisa, tem muita ambição. Touro também, né? Que tem os pés firmes no chão, o passo firme de todos esses signos. E eles têm muito essa relação, né? Da terra. Então eles também são muito, assim, racionais, né? E precisam tanto trabalhar os outros elementos também, né? A gente precisa de todos os elementos, sabe? Eles trabalham juntos na gente. Então, por exemplo, você precisa ter a ideia, o ar, né? A ideia, a idealização, o pensamento e tudo mais. Mas você precisa concretizar, né? Você precisa realizar. Então você vai precisar de terra. Terra tem muito a ver com determinação, com você não desistir, né? Você ser resiliente. Continuar também tem a ver com isso, com você ter esse senso de resultado, de praticidade, de planejamento, né? São signos que têm esse senso melhor de planejamento, de produção, enfim. Então você precisa da terra também. Você precisa olhar a realidade, né? Os signos de terra falam sobre isso. E você vai precisar do fogo, você vai precisar de coragem, você vai precisar de impulso, senão você não sai do lugar. Você fica só pensando e planejando, né? O fogo é que dá aquele empurrão. E você precisa da água. Todos nós precisamos da água, tá? Que a água vai falar dos nossos sentimentos, né? É o próximo elemento que eu vou falar. Mas só pra resumir, né? O signo de Touro é um signo que tá muito ligado à realização, né? Ele precisa sentir que ele conquistou coisas também. Então ele tá muito ligado aos 5 sentidos. A terra, outra coisa sobre a terra, que a terra é muito ligada aos 5 sentidos, né? Então os prazeres da vida também, a você comer bem, os cheiros e tudo mais, né? Como que você vitaliza, né? Como que você energiza essa terra? Fazendo jardinagem, tocando na terra, pisando na grama, né? Conexão com a natureza. Todos esses signos vão se sentir vitalizados quando eles se conectam com a natureza. E qual que é o propósito de você ter o sol na terra, né? Você veio aqui realizar alguma coisa, né? Realizar, materializar, né? Você veio ser realizador e ajudar as outras pessoas dessa forma prática também, né? Então toda vez que você tá resolvendo problema, você tá sendo muito bem a terra, né? Então esses signos são ótimos para resolver problemas, né? Tanto Virgem, com o senso de método dele, o senso prático de organização, assim como Capricórnio, que resolve o problema como ninguém, porque ele tem aquela relação de, num momento de urgência, ele consegue ter uma inteligência emocional como ninguém, né? Ele é o mais velho, maduro, responsável. Eu vou falar depois de cada signo, um vídeo para cada signo, tá? Não se preocupem. Mas são signos que resolvem problemas como ninguém, né? Quando vocês estão desesperados, quando vocês estão em crise, sabe o que é legal? Vocês fazerem coisas. Organizar a casa, limpar a casa, lavar uma louça, tudo isso é bom para um elemento terra, sabe? E são pessoas que passam essa segurança também, né? Você pode ver que um amigo taurino é aquele que passa essa segurança, né? O Touro busca muito estabilidade e o Capricórnio também é aquele amigo bom para dar conselho, principalmente aqueles conselhos racionais, né? Realidade. Ó, meu filho, jogar aquele balde de geografia que às vezes é bom, né? É
necessário, que a gente fica muito avoado no mundo da lua, precisa trazer pra colocar o pezinho no chão, né? E esses signos fazem isso como ninguém. E aí chegamos ao elemento água. O elemento água. Quais são os signos do elemento água, né? Câncer, Escorpião e Peixes, né? Escorpião, que muita gente acha que é de fogo, mas ele não, ele é de água, ele é do elemento água. A água vai falar das emoções, né? Do sentir, da intuição, do invisível, né? A água também, ela é muito volúvel, não? Ela é muito adaptável, ela é muito flexível, ela flui, né? Quando você pensa numa cachoeira, a água tá lá fluindo, ela passa pelas pedras, ou seja, pelos obstáculos, né? Se você coloca água num copo, ela vai ter o formato do copo. Se você coloca água num vaso, ela tem a forma do vaso, ou seja, ela é adaptável, né? E ela é muito assim, ela se mistura também, né? Com os ambientes, com as energias e tal. Signos de água têm uma intuição muito forte, né? Então eles sentem as energias como ninguém, né? Então você não precisa nem falar, eles têm um negócio da telepatia, né? Você não precisa nem falar pra eles que eles já sabem o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Então signos são muito sensíveis, muito amorosos e muito acolhedores também. Eles têm esse senso de amor, né? De amorosidade, de sensibilidade e tudo mais. Mas a água, né? É um elemento muito delicado também, como eu falei, muito sensível. Então nem sempre esses signos de água vão transbordar essas emoções assim. Mas sem dúvida eles têm um canal de emoção muito mais fluido, né? A forma que eles veem o mundo, né? Porque o sol é a nossa visão, né? Principalmente se você tem o sol no elemento água. Mas você pode ter o elemento água num outro planeta, tá? Você pode ter uma Vênus em água, um ascendente em água, enfim. E aí a água sempre vai ter essa visão em relação àquilo que você sente, as suas emoções, né? Então não adianta você não levar em conta o seu campo emocional. Para quem tem muita água no mapa, isso é uma grande dica, assim. Se você passa como um trator em cima daquilo que você sente, uma hora você vai sentir o peso disso daí, né? Então são signos que têm uma capacidade, como eu falei, muito intuitiva, também muito artística, de se conectar com o mundo invisível. Esse mundo invisível é o que? A música é invisível, a música é água, você também não pode tocar, você sente a música, né? A música te leva para lugares que tem a ver com a nossa imaginação, né? O signo de Peixes, ele é o signo da imaginação, do sonhar, né? A água tem a ver com os sonhos, né? Tem a ver com isso de você trazer esse mundo sensorial para sua vida. A água tem tudo a ver com esse mundo sensorial, né? Então as pessoas do elemento água, elas às vezes mudam a energia de um ambiente, né? Chegou uma pessoa que tem muita água no mapa, aquela pessoa, ela influencia todo o ambiente e ela sente também as energias daquele ambiente, né? Então precisa se proteger muito também emocionalmente, precisa aprender a lidar com as suas águas, ou seja, limpar as águas, aprender a perdoar todos esses signos. Vocês, né, do sol em água, ou quem tem muito água no mapa, veio ajudar as outras pessoas, né, serem curadores, trabalharem com cura, com transformação. Quando você sentir que você realmente está ajudando o outro, que você está tocando o coração do outro, né, a alma do outro, você vai sentir que você está preenchido também, que você está com um propósito, que você está fazendo aquilo que faz sentido para você. Então tem muito a ver com o coração, tem muito a ver com você ouvir a sua voz e da intuição. Então por isso que os artistas precisam de água, porque eles precisam da imaginação de Peixes, né, não só de Peixes, mas dos outros signos de água também. E a água de cada signo vai se manifestar de forma diferente, tá? Isso tem a ver com a modalidade, que é o fixo, cardinal e mutável, que é um tema para um próximo vídeo, tá bom? Mas cada signo de água vai ter uma modalidade, assim como cada signo de ar, cada signo de terra e cada signo de fogo. E cada signo é único, né? Então o signo tá falando ali de uma energia, tá? Isso que é legal. Então, quando você divide o zodíaco através desses 4 elementos e dessas 3 modalidades, vem os 12 signos, né? Então é muito legal da gente entender isso. Mas se você é do signo de água, se conecte com a água. Beba bastante água, vá pro mar, vá pra cachoeira, você vai ver que você vai se sentir vitalizado, energizado, toma um bom banho. Se você tem falta de água também, né? Eu também posso fazer um vídeo falando da falta e o excesso desses elementos que acontecem. Eu, por exemplo, tenho falta de fogo no mapa, né? Então eu preciso sempre estar olhando para esse elemento, né? Pra eu ter essa coisa do fogo. E aí causa alguma coisa, né? Se você tem falta de um elemento também. E o excesso também de um elemento, né? Eu tenho, por exemplo, excesso de água. Então água também tem muito a ver com drama, com choro, com as águas, né? Quando você chora não sai a aguinha do seu olho. Mas gente, tudo é símbolo, a astrologia é símbolo, é sério. Enfim, mas eu amo a água, né? A
água é um elemento bem poderoso, né? A água fala das nossas memórias também, né? A água é misteriosa, né? O signo de Escorpião é muito misterioso, né? É uma água profunda, memórias. O signo de Escorpião tá falando sobre guardar muita coisa. Todos esses signos, né? Tirando o peixe, que é distraído, enfim. É uma água muito mais... uma água no ar. O peixe tem a relação com os sonhos e tal, né? Mas o Escorpião é uma água profunda, né? É uma água de pântano. Então é uma coisa muito intuitiva, muito misteriosa também, né? E lê as entrelinhas como ninguém, né? Descobre todos os segredos, mas também é uma água que põe uma casca, né? Não quer mostrar os sentimentos e as emoções, né? O Escorpião, ele não vai se abrir para qualquer pessoa. E assim como o Câncer também, né? Que é um signo que precisa muito de uma segurança emocional. Ele precisa se sentir seguro para ele se abrir para alguém intimamente, digamos assim. Então são signos maravilhosos, gente. Como é que eu vou falar mal do meu elemento? Mas é sério, é um elemento incrível e todo mundo precisa de água. E falta de água dá problema também, tá, gente? Só digo isso. Água é vital. Eu acho que é isso sobre os elementos. Posso falar mais sobre os elementos se vocês gostaram desse tema. E comentem aqui qual é o seu elemento predominante. E se você já parou pra pensar nisso, que você tem um elemento predominante e que você tem um elemento que fala mais alto aí no seu mapa. E isso é muito interessante, porque às vezes você pode ter Sol em um elemento e não ter muito aquele elemento no mapa. Por exemplo, você tem o Sol em Aquário, que é um signo de ar. Mas às vezes você só tem o Sol em Aquário, o resto do seu mapa tá tudo em fogo, em terra, né? Então você não tem tanto do elemento ar. Você tem falta de ar, sendo que é o seu signo solar, a sua essência, o seu propósito, então significa que aquele signo você vai precisar o quê? Trabalhar mais. Então por isso que é importante, gente, a gente entender o nosso mapa de uma forma mais profunda. Só a partir dos elementos você já entende muito sobre os signos, né? E esses 3 signos ali, dos mesmos elementos, eles são signos amiguinhos, né? E eles se dão bem também, por afinidade. Quando a gente for falar de afinidade de signo, a gente sempre vai falar, se é do mesmo elemento, vai ter muita afinidade, né? Se entende. E se é de elementos complementares também, por exemplo, a terra complementa a água, porque a água precisa da terra, né, pra ela não ficar também totalmente perdida, porque a água, ela fica muito também no mundo dos sonhos, né, ela precisa botar o pezinho dela no chão pra não ficar nesse mundo da imaginação. Então precisa concretizar, precisa planejar. Assim como a terra precisa da água, né, senão a terra fica dura, fica seca, fica rígida. Precisa de água. Pra plantinha crescer, ela vai precisar de água, não é mesmo? O ar precisa do fogo, porque senão fica ansioso, não tem impulso pra fazer nada, né, e aí fica irritado, fica estressado, fica nervoso, né? O sistema nervoso fica ativado, né? Os aquarianos são bem assim. Os geminianos também tem muita coisa na cabeça, precisa do fogo, ter a coragem de ir. Assim como o fogo precisa do ar também. Precisa ter um intelecto pra você pensar, ter uma estratégia, pra você não ter só o impulso e depois quebrar a cara, né? E não pensar antes de fazer alguma coisa. Então você precisa da coragem, mas você precisa da inteligência também, não é mesmo? Você precisa do planejamento da terra, você precisa ter as suas emoções, você precisa entender as suas emoções. Pessoas que têm falta de água, às vezes não entendem muito bem o que tá sentindo, não sabe dar nome aos sentimentos, né? E às vezes sofre muito, porque você é emocional. Todos nós somos emocionais, mas se você tem pouca água no mapa, às vezes você lida muito mal com isso. Enfim, vou parar por aqui, senão esse vídeo já vai ficar muito grande. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui que eu postar no YouTube. E é isso, até o próximo vídeo.